Finalmente a segunda temporada de Jinx está entre nós. Aqui no canal a gente nem teve grande descanso, né? Porque eu tava com os vídeos todos atrasados. Quando eu vi já tava saindo a nova temporada, o que também é bom, porque aí a gente não para. E finalmente eu trago aqui pro canal também o capítulo 54 de Jinx e o início da nova e última temporada. E ó, eu não quero mais ninguém me massacrando nos comentários aí, me pedindo pra trazer os vídeos da nova temporada de Jinx, porque a cada 10 comentários tinha 15 pedindo. Então eu tô aqui, ó, trazendo pra vocês. Agora vocês vão acompanhar, vocês vão me encher de like, vocês vão me encher de comentário. E agora vocês ativam as notificações aí, porque vocês têm que acompanhar os vídeos de Jinx que começam a sair da nova temporada a partir de agora aqui no canal. E assim, eu tô bem empolgado, porque segundo o comentário da autora, essa nova temporada é pra focar um pouco mais no desenvolvimento dos sentimentos dos personagens. Depois que essa primeira temporada, ela é mais focada em desenvolver a história e atingir aquele grande clímax, né? Agora, teoricamente, a gente vai ver os sentimentos dos personagens se desenvolvendo um pouco mais. Isso são palavras da autora, tá? Ela também já falou que ela adora ver o personagem ICM, né, o Top, lambendo o chão que o Uki passa depois de, em alguns momentos na história. Ela adora ver o personagem tóxico sendo totalmente cadelizado, e eu também adoro isso, adoro esse tipo de história. E assim, como vocês sabem, eu adoro BJ Alex, né, que pra quem não sabe é o maior sucesso da autora de Jinx, e eu acho que ela foi muito perspicaz em poder imprimir na história de BJ Alex o desenvolvimento do Ji-won, que também começou a história sendo aí uma espécie de sêmen muito tóxico, mas que teve um desenvolvimento muito claro, e eu acho que um desenvolvimento que aconteceu de maneira bem gradativa e saudável ao longo da história. O que eu acho que Jinx tem tudo pra acontecer também. Tem tudo pra acontecer, mas vamos lembrar também que o Jae-kyun é um caso bem mais complicado, ele é um cara bem mais arrombado, bem mais filho da puta que o Ji-won, então aqui o negócio vai ser bem mais difícil. Chega de papo, vamos falar do capítulo 54 de Jinx. Então, antes da gente falar sobre o capítulo, eu quero te lembrar, o like é muito importante, porque ajuda muito no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos da nova temporada de Jinx e outros vídeos que eu tô trazendo pro canal. Comenta aí ao longo do vídeo quantas vezes você quiser para me dar a sua opinião, dizer o que tá achando aí, comentar os meus comentários. E claro, fica à vontade para me seguir nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. Já vou avisando que talvez eu nem tenha tanto assim para comentar ao longo dessa história, porque esse primeiro capítulo, eu acho que ele abre essa nova temporada de uma maneira bem melancólica assim, mas ele não possui grandes acontecimentos ou grandes diálogos. Ele é, como eu falei, um capítulo muito melancólico, mas ele é um capítulo silencioso, que a gente sente o que o Jae-kyun tá passando ao longo dele. A gente começa vendo um pouco da rotina matinal do Jae-kyun aí, acordando, treinando, tomando café. São todos quadros dele muito sozinho no apartamento. São painéis muito frios, assim. E cara, é muito foda como esses painéis, esses primeiros quadros da nova temporada, eles não têm nenhum diálogo, nenhuma narração, mas eles são quadros que são carregados de muita melancolia, assim, num tom muito triste e solitário. Inclusive, ele tá com o ombro imobilizado, né, porque ele ainda deve estar em recuperação da cirurgia, porque tudo isso que a gente tá vendo agora acontece exatamente um mês depois de que o Kindan deixou ele. Ele inclusive recebe a orientação do médico que ele vai ter que manter o gesso, né, manter o ombro imobilizado durante mais um tempo, e que é pra ele evitar esforço e principalmente evitar os treinos. Depois de sair da consulta com o médico, quando ele tá sozinho no carro, ele tem um pequeno surto ali, um breve surto, onde ele percebe que ele tá sentindo que ele tá perdendo completamente a cabeça. Afinal de contas, pra que tanto trabalho duro pra defender aquele título e perder tudo assim? Ainda mais depois daquela luta onde foi tão injusta, vale lembrar que o Jae-kyun lutou justamente, mas o empate não foi nada justo, porque o adversário roubou completamente na batalha.
Mas depois daquilo tudo pra defender o título, sabe? Ele ainda não consegue se segurar, ataca o Jimin, e aí só cria mais problema. Jimin, né? Afinal de contas, pra ele o culpado de tudo que tá acontecendo. Mas será mesmo que todo esse vazio existencial que ele tá sentindo nesse momento é apenas por ter perdido o título? Ou por não estar podendo lutar mais? Quando ele tá sozinho em casa, ele vê no noticiário ali, um programa de esportes, comentários nada bons a respeito dele e da sua condição. Quando ele pega o celular e dá uma olhada na internet, ele vê comentários piores ainda. E vê também comentários sobre como o seu nome, né, a marca de Ryu Jae-kyung como lutador tem sido desvalorizada depois de tudo que aconteceu, e ele volta a explodir em raiva, e aí ele vai buscar uma garrafa de vinho para se acalmar. Desde que aquilo tudo aconteceu e que o Kindan foi embora, a insônia dele só piorou, e nenhum remédio mais estava ajudando ele a lidar com a insônia, então ele foi buscar solução e refúgio na bebida. E ele começou a beber com muita frequência, coisa que ele não fazia antes. Antes ele tomava um copinho de soju e já tava louco. Ele que nunca foi um cara de beber, de repente virou um bêbado, sabe? Um bêbado em casa. A vida dando voltas. Durante um cochilo que ele acaba tirando ali no sofá, depois de ter bebido bastante, ele acaba tendo um pesadelo, uma espécie de entidade, uma sombra visita ele no pesadelo, né? E ele escuta essa sombra repetir as mesmas palavras que o Jimin havia dito para ele pouco antes da luta dos dois, a luta em que acabou sendo aquele empate. E aí lembrar disso, aquela criatura acaba assustando ele, ele acorda, ele desperta desesperado em um susto, escutando o seu celular tocando. É o CEO da academia, né, o CEO da Team Black, lembrando de Jae-kyung que eles têm uma entrevista com um candidato a novo fisioterapeuta. Chegando lá, o CEO ele percebe que a péssima aparência do Jae-kyung, ele comenta sobre isso inclusive, e também percebe que ele acabou bebendo, faz comentários que não deixam o Jae-kyung muito contente. Assim que o candidato chega e se apresenta, imediatamente o Jae-kyung ele lembra do Kindan, né? É inevitável. E por mais que eles façam um teste, por mais que tenham outros candidatos para eles analisarem ainda, para fazerem teste, o Jae-kyung simplesmente manda que ele logo contrate esse fisioterapeuta mesmo, né, completamente despreocupado, totalmente desinteressado, assim, só contrata esse aí, pronto. O CEO fica ali tentando entender o que aconteceu com o Jae-kyung, afinal de contas, né? Primeiro foi ele que pediu um novo fisioterapeuta, e aí agora ele age de maneira completamente indiferente ao fisioterapeuta que eles vão contratar. Ele fica se perguntando se tudo isso é apenas por causa da lesão, talvez da derrota, né? Ainda mais que agora ele começou a beber do nada, antes ele que mal aguentava um copo de bebida. O CEO concorda então, né, em contratar o homem, nem faz muitas perguntas, apenas aceita, e ele acaba fazendo o infeliz comentário de que pena. O Kindan, ele era realmente o ideal para esse trabalho. Gente, na hora que ele faz esse comentário, imediatamente o semblante do Jae-kyung fica muito sombrio e ele simplesmente fala pro CEO não mencionar mais o nome do Dan. O Jae-kyung, então, ele pede pro homem que ele dê alguns remédios de enxaqueca pra ele, né? Ele pede pro amigo, pro CEO dele mesmo, pra ele dar alguns remédios de enxaqueca, e a gente percebe pelos comentários que isso é algo que tem acontecido com uma certa frequência, ele estar tomando esses remédios. Inclusive, o CEO pergunta se ele tem ido ver um médico, mas ele se mostra completamente, mais uma vez, indiferente e apático a isso, nem responde direito, só pede que ele dê os remédios de uma vez e o homem acaba obedecendo. Sozinho em casa, mais uma vez com insônia, ele acaba bebendo e cochilando, só que dessa vez o que desperta ele assustado é uma imagem do Kindan olhando pra ele com o rosto cheio de lágrimas e perguntando se o Jae-kyung não confia nele.
Vocês lembram disso? Foi tipo um dos últimos painéis, uma das últimas cenas da primeira temporada, quando o Jae-kyun acusa o Dan de ser o espião da outra academia, e ele nega, e o Jae-kyun não acredita, e então o Dan pergunta se ele não confia nele, e aquilo foi um grande embate, né? Uma coisa que realmente destruiu o Dan completamente. Foi o pontapé final para que o Dan desistisse daquilo e fosse embora. Essa lembrança domina completamente ele. E quando ele acorda, ele não consegue deixar de se lembrar daquilo que aconteceu, não consegue deixar de lembrar do Kim Dan. E aí ele fica se perguntando, afinal de contas, o que o Kim Dan quer dele. Ele fica ali tentando se recompor e tentando entender por que o rapaz foi embora, né? Afinal de contas, o que ele esperou? O que ele estava esperando? Como que ele estava esperando? Como que o Jae-kyun deveria ter agido? Na real, ele fica ali tentando se recompor, tentando entender o que aconteceu, como se ele ser um arrombado não bastasse. E claramente ele continua não aceitando que o Dr. Dan tenha deixado ele, tenha ido embora. E assim acaba o capítulo 54 de Jinx, o primeiro capítulo da segunda temporada, que é um capítulo que tem, como é que eu vou dizer, ele tem pouquíssimos diálogos, poucas interações, muitos quadros do Jae-kyun sozinho. E por mais que ele seja um capítulo assim com pouco texto, poucos diálogos, eu acho que ele é excelente em mostrar pra gente o quanto os últimos acontecimentos destruíram o Jae-kyun e o quanto ele não consegue lidar nesse momento com nada. Sabe, o quanto a derrota, né, o empate afetou ele. A partida do Dan tá consumindo ele também, porque ele simplesmente não consegue entender e lidar com aquilo. Eu acredito que nos próximos capítulos, a questão de como a partida, a falta do Dan tem afetado ele, a gente vai entender um pouco mais a fundo, assim, vai ficar um pouco mais claro isso. Esse capítulo, eu acho que por mais que ele tenha pouco texto, ele abre muito bem a história e coloca o Jae-kyun num lugar completamente fragilizado, onde ele nunca esteve. Então eu acho que é um excelente capítulo para abrir essa nova temporada e mostrar pra gente como o Jae-kyun tá se sentindo completamente perdido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês estejam ansiosos para os próximos vídeos de Jinx, né? Pra gente continuar falando sobre essa nova temporada. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo. Tchau, tchau!